Manel, olá. Hello. Muito vento Hoje e vamos começar. é uma tempestade. Diz-me uma coisa, o teu trabalho tem tido sempre, primeiro na pintura, depois na fotografia, pelo menos baseia-se em assuntos claramente políticos, a guerra, etc. Neste trabalho que tu tens aqui, não é um assunto tão, como é que eu vou pôr isto, tão transversal à humanidade, não é um assunto primordial como a guerra, é simplesmente um skatepark que vai ser fechado ou por motivos políticos ou económicos, etc. Como é que tu vês o tratamento que tu fazes no passado, temas como a guerra, e agora numa coisa mais pontual? Tu vês que isto seja uma espécie de uma metáfora de qualquer coisa maior que está a acontecer na sociedade contemporânea? Bom, no sentido em que existe uma ameaça que paira sobre isto, com certeza que sim, não é? Porque nós vivemos nesta situação permanente de inquietação a todos os níveis. Isto não é comparável com essas, digamos que, questões que eu já tratei de uma forma completamente diferente. Que é isto, eu ando a fazer isto, quando eu comecei logo assim. Porque o meu trabalho sempre foi um trabalho relacionado com o exterior, relacionado com questões tanto identitárias como com questões mesmo políticas. Quando eu nasci, no fundo, para as artes e para estas coisas assim de uma forma consciente, nós ainda vivíamos no tempo do fascismo e eu arranquei a minha vida verdadeiramente artística numa fase muito anterior à minha profissionalização, porque nessa altura foi quando eu entrei para a faculdade, para a Escola de Belas Artes, nessa altura. Entrei em 1968, que é o ano do maio de 68. Eu entrei num ano charneira para mim, porque eu fiquei impressionadíssimo com as coisas que estavam a acontecer. Nessa altura nós tínhamos também uma guerra colonial, que era uma coisa que me causava sempre uma grande perturbação desde que tinha começado em 1961, que eu sabia que aquilo existia e que era um problema para mim muito sério. Nessa altura também fiz colagens sobre a guerra do Vietnã. Eu queria fazer trabalhos sobre a guerra colonial, mas não havia nada. Não havia imagens nenhumas da guerra colonial, portanto fiz coisas em que substituí essa guerra pela guerra do Vietnã. Para essa havia imagens em barda por todo o lado, não é? Portanto, este tipo de vivência da arte como uma coisa que não se fecha sobre si própria, sempre esteve comigo, desde a origem. Neste caso, é uma derivação diferente das outras todas coisas que eu fiz, porque nos últimos anos, de facto, essa ideia de falar da guerra colonial que eu quis fazer quando era novo, por razões que nessa altura eram muito claras, porque eu era absolutamente oposto à guerra. Eu não pude fazer isso na altura, pude fazer isso muito mais tarde, por razões diferentes, não é? Com uma motivação e com uma abordagem que não tinha já nada a ver com as questões políticas que me tinham motivado nos anos 60. Agora, nós estamos aqui numa situação muito diferente, porque não existe uma... Não estou a falar de uma guerra, mas estou a falar de uma situação de resistência, de certo modo. Este parque é uma coisa que está aqui há mais de 10 anos. A maneira como isto nasceu é uma coisa muito simples. Isto, no fundo, foi promovido pela Câmara Municipal. A Câmara faz anualmente uma coisa que se chama orçamento participativo e as pessoas votam nas várias candidaturas a esse orçamento participativo. Pode ser seja o que for. Uma das candidaturas a esse orçamento participativo da Câmara foi a criação de um skatepark aqui. Nessa altura houve uns carolas que perceberam que este sítio era um sítio muito interessante para fazer uma coisa dessas e candidataram-se, conseguiram ganhar, o skatepark foi construído, teve umas vicissitudes inicialmente porque era difícil o controle disto, andou assim um bocadinho aos tombos, tanto quanto me disseram. Eu, de qualquer maneira, achei sempre giríssimo isto de estar aqui. Eu nunca tive nada a ver com o skatepark,
achava apenas que isto era uma coisa muito interessante, que estava aqui neste sítio, via os miúdos vir para cá, via o skatepark onde ia ao centro de saúde, que é aqui mesmo ao lado. Portanto, este skatepark acabou por fazer parte de uma espécie de panorama da zona onde eu vivo. E depois, aqui assim, há uns meses atrás, a minha mulher andava a passear aí, na zona, e depois chegou a casa e, assim, muito perplexa, e disse-me que estava isto aqui tudo cheio de cartazes e coisas escritas, porque havia uma ameaça qualquer que pairava sobre isto. Eu não estava nada dentro do assunto, vim cá, nem trouxe nada, vim sozinho, trouxe o meu telemóvel e fiz umas fotografias com o telemóvel, pura e simplesmente. Não queria absolutamente nada, mas depois acabei também por falar com um dos jovens que trata aqui disto, e ele perguntou-me se eu estava disposto para fazer um depoimento, e eu fiz um depoimento, que foi gravado e foi colocado no Instagram, e a partir daí comecei a vir cá todos os dias, fotografar isto, fotografar os miúdos, fotografar o sítio, sem razão absolutamente nenhuma, só porque sim. Hoje está aqui esta ventania toda, e é curioso estar esta ventania toda porque o gradeamento do parque, nessa altura em que eu vinha cá, estava todo forrado de mensagens, cartazes de maiores e mais pequenos, coisas feitas pelos miúdos, coisas feitas pelos graúdos, coisas feitas pelos pais dos miúdos que frequentam isto. Mas um dia, assim como uma ventania destas, começaram-se a soltar aquelas coisas todas do gradeamento e eles ficaram muito atrapalhados e tiveram que retirar tudo à pressa, porque senão ainda iam criar um problema maior, iam dizer que isto era um vandalismo e que estavam a sujar a zona toda. Portanto, eles tiraram tudo à pressa e portanto, ficou o gradeamento quase sem nada, porque muito poucas coisas sobreviveram. Depois disso, eles começaram a repensar que se calhar mais valia reconstruir tudo. E disseram-me, eu não sei já em que conversa, numa desses dias em que eu vinha aqui, estavam a pensar reconstruir tudo. E eu pensei, opa, pronto, olha, eu também quero participar nisso, não é assim? E fui imprimir umas daquelas fotografias que eu andava a fazer, umas fotocópias muito simples na loja de fotocópias aqui perto, não é? Para pendurar no gradeamento, juntamente com as coisas feitas pelos miúdos e coisas feitas pelos pais dos miúdos. Só que eu trouxe aquilo para cá e depois nós começámos a olhar para aquelas fotocópias e começámos a perceber que aquelas fotocópias também eram muito fraquinhas para aguentar vento. Não é? Hoje, por exemplo, tinha desaparecido tudo. De maneira que eles disseram assim, então pronto, então se não vamos pôr no gradeamento, vamos pôr aqui numa zona, que é uma zona coberta junto à entrada do parque. As coisas penduraram-se lá muito expeditamente com um agrafador, simplesmente. Foi posto aquela dúzia e meia de imagens agrafadas numa parede de madeira. E depois eu comecei a olhar para aquilo, achei aquilo assim um bocado pindérico, que eram pouquinhas, não é? Que dupliquei a quantidade, desta vez já não a preto e branco, mas a cores. E aquilo cresceu um bocadinho. Eu nessa altura achei muita graça porque depois de eu ter feito o depoimento e de pendurar aquelas coisas, muita gente aqui começou-me a conhecer. Era o velhinho maluco que vinha aí assim com uma máquina fotográfica. Eu estava cá praticamente todos os dias. Todos os dias eu vinha cá, não vinha cá o dia todo. Começa a fazer sentido para ti e é o trabalho que tu estavas a desenvolver aqui de uma forma casual, quase, não é? Absolutamente. Passa a ser... Não tinha intenção nenhuma. Pode a ser corpo do teu trabalho. Não percebi, Miguel. Quando é que passa a ser corpo do teu trabalho? Bom, houve uma coisa, eu nunca sei exatamente o que é que eu vou expor ou o que é que eu vou desenvolver verdadeiramente. Portanto, eu muitas vezes faço as coisas de uma forma totalmente descomprometida, mas esse descomprometimento também me dá uma liberdade para fazer coisas que, se eu fosse muito racional, se calhar não conseguiria fazer. E houve um momento, e isto agora aqui assim tem a ver com razões exteriores a isto tudo, porque eu já disse isto noutro depoimento, mas vou repetir hoje porque senão não se percebe nada do que é que nós estamos para aqui a tratar. Porque eu tencionava fazer a exposição na tua galeria com um projeto diferente, um projeto que eu tinha feito começado em 2017, foi uma coisa que me demorou mais de um ano a fazer,
e que se relacionava com aqueles fogos florestais horríveis que aconteceram nesse ano e que devastaram uma zona brutalmente grande do país. Só que, quando começou a guerra da Ucrânia e nós começámos a ver aquelas imagens pavorosas diariamente, e atenção que nós continuamos a vê-las, aquilo é uma coisa atroz, não tem explicação. E eu comecei a olhar para as minhas imagens dos fogos de 2017 e a pensar que não podia expor aquele trabalho agora. Era totalmente absurdo expor aquilo agora, não fazia o menor sentido. Até na minha cabeça era uma incongruência absoluta. Não? De maneira que pensei que se calhar, em vez de falar de uma coisa que é uma coisa importantíssima, porque quer dizer, aqueles fogos foram fogos que têm a ver com as alterações climáticas, portanto é também uma questão que eu não tratei diretamente, mas indiretamente, porque a razão de ser desses fogos é essa. E mais uma vez estamos a falar de preocupações que nos estão na cabeça, que não necessariamente podem não ser explícitas no trabalho, mas estão na origem do trabalho. E eu comecei a pensar que, em vez de falar disso, vou falar da vida, uma coisa, pessoas vivas e lindas, e nesta coisa, vir para aqui é uma coisa tão extraordinária, tem sido verdadeiramente apaixonante, isto tornou-se mesmo viciante, estar aqui com estes miúdos todos, uns de capacete, outros sem capacete, e umas pessoas mais velhas, aparecem assim, gente da primeira geração que fez skate, há gente na casa dos 60 anos que aparecem cá e que vêm, e jovens, adolescentes, então é uma loucura completa. Há miúdos que vêm sozinhos, há outros que vêm turmas inteiras. Eu já tive aí assim um dia em que parecia que tinha chegado aqui uma turma inteira do 8º ano unificado do Liceu de São João. Encontramos aqui gente de todos os géneros e feitios, e eu fiquei completamente apaixonado por isto e por esta extraordinária liberdade que é o skate, porque isto é uma coisa individual, é uma coisa que cada um pratica como quer, há um espaço de dinâmica, de interação entre as pessoas muito grande, mas também há um desejo individual que é muito variável. Há miúdos que vêm só aqui assim andar um bocadinho, há uns que são pequeninos e que vêm com trotinetes e que mal sabem andar e já andam aqui, há outros que já são mais velhos, há uns que fazem aquelas piruetas loucas, há uns que fazem coisas incríveis como a gente vê mesmo nos campeonatos de skate. Portanto, há aqui gente que faz isto de uma forma mesmo profissional. Há professores, há alunos. Eu, quando falo de professores, falo mesmo de professores de skate, porque eles estão cá os miúdos. Neste momento eu estou aqui a ver uma rapariga a ensinar duas meninas mais novinhas a fazer isto. Isto é uma coisa verdadeiramente fascinante e linda, e é vida. E é vida, mas é uma vida que está ameaçada, porque a verdade é que eu penso que o destino ainda não está todo definido, ainda existe uma margem de manobra qualquer, mas não sei quanta nem qual. Esta situação foi criada por um problema que existe aqui nesta zona e que é um problema real e que tem que ser realmente resolvido, porque a única passagem de nível que existe na linha de Cascais, ainda hoje, daquelas passagens de nível tradicional, que tem as luzes que acendem e apagam, é aqui em São João do Estoril, mas é uma coisa anacrónica e muito perigosa, portanto, aquilo não pode continuar ali há muito tempo, toda a gente sabe que aquilo não pode continuar ali, tem que ser tirado. Agora, tem que ser tirado, mas tem que ser construída uma ligação entre o interior, que passa por baixo da linha de caminho de ferro e que liga Marginal a toda esta zona, aqui neste sítio, nesta zona. E havia uma decisão muito antiga de fazer isto junto ao Liceu. Aliás, foi construída uma rotunda enorme, foi expropriado ao espaço de desporto do Liceu um naco bastante razoável que permitia construir essa ligação. Portanto, essa ligação não era aqui neste sítio do Parque das Gerações, era lá mais adiante. Não sei porquê, as coisas, não sei, eu não sei, nem vale a pena estar a indagar muito. A única coisa que infelizmente acontece é que foi tomada a decisão de deslocar essa ligação para este sítio, que é uma coisa trágica, porque
eu não vejo espaço, não percebo nada disto, não sei, eu Mas não, diz-me uma nem coisa, sequer mas existem... quando é que, voltando à pergunta anterior, quando é que tu vês que pá, o corpo de trabalho que tu ias desenvolvendo aqui se torna pá, parte do teu trabalho enquanto Pronto, ele artista? torna-se parte do meu trabalho porque eu percebo que há aqui qualquer coisa que tem a ver com aquilo que sempre me interessou, embora tenha a ver de uma forma diferente. Portanto, agora aqui eu não estou já a falar dessas situações muito mais universais, como seja a guerra, como seja a revolta contra o fascismo, coisas que me interessaram e que estiveram, como eu disse, na origem de toda a minha obra. É uma coisa muito mais pontual, muito mais localizada, mas é uma situação de ameaça, no fundo, eu vim aterrar dentro de uma luta cívica. Essa luta cívica estava a decorrer. Eu não sabia, nem conhecia ninguém, mas estava a decorrer. Estava a acontecer aqui uma defesa de um espaço coletivo muito valioso, que é utilizado por milhares de pessoas nesta zona. E, portanto, eu percebi que, ainda por cima, acontecia uma outra coisa, é que essa espécie de ameaça e o facto de isto ser um manancial de imagens de paisagem. Eu tinha estado a fazer paisagem quando tratei dos fogos. Eu já tinha feito pela primeira vez paisagem com uma série de fotografias em que eu fazia jogar imagens de santos com imagens de sítios onde decorria a guerra colonial. Mas eu nessa altura usei a paisagem de uma forma estranha, porque é tudo trabalho de estúdio, eram fotografias captadas em ambiente completamente controlado e eu fazia dialogar esses santinhos comprados em Fátima, comprados na Feira da Ladra, com ampliações de fotografias tiradas no teatro de guerra mesmo, ou em Angola, por um tio que eu tinha que morava lá. Portanto, eu tenho fotografias de Luanda que foram captadas por ele, outras fotografias foram captadas pelo Coronel Ribeiro de Faria. Portanto, eu já nessa altura estava, pela primeira vez na minha vida, a fazer, que não em pintura, porque em pintura tinha aparecido, mas tinha aparecido de uma forma diferente, mais diagramática. Eu tinha começado a fazer aparecer a paisagem na minha obra nessa altura, já relacionado com a guerra colonial. Mas, repito, como um trabalho de estúdio completamente diferente deste que eu estou a fazer aqui e completamente diferente do que eu fiz a seguir com os fogos ou com os túmulos. As minhas fotografias dos túmulos introduzem não a paisagem, neste caso, mas uma outra relação que a mim também me interessou aqui, que é a relação com a arquitetura, com o espaço arquitetónico. Eu aqui assim faço, portanto, uma espécie de desenvolvimento de coisas que eu estava a fazer, tem a ver com esse olhar sobre o espaço da arquitetura, no caso dos túmulos, porque os túmulos estão em espaços arquitetónicos e esse diálogo daquela obra concreta com o espaço que a envolve interessou-me imenso e foi uma das coisas que me preocuparam nesse trabalho. Quando eu cheguei aos fogos, a paisagem tornou-se omnipresente, mas a arquitetura também, ou a desarquitetura, porque nessa altura tratava-se de edifícios ardidos, e o diálogo desses edifícios ardidos com a paisagem ardida interessou-me imenso. E eu, nessa altura, senti que estava a fazer uma coisa que também senti quando cheguei aqui. É que eu estava a fazer muitas vezes pinturas como tinha feito antes, mas através de uma câmara fotográfica. Eu, se calhar, nestes últimos anos, tenho estado a fazer as pinturas que muitas vezes ansiei fazer, mas que não podia fazer através dos meios pictóricos. Porque eu não consigo fazer pictoricamente. Eu não me chamo Gerhard Richter e o meu trabalho não é assim. Portanto, eu não conseguia fazer essas pinturas. Mas sinto que consegui fazer essas pinturas, entre aspas, com a fotografia. E aquilo que eu tenho e que eu vou expor na tua galeria tem muito a ver com essa revisitação do espaço da paisagem e do espaço arquitetónico, porque tudo isto é um espaço construído. É um espaço construído que tem vista para um espaço natural, que é o mar. Esse diálogo interessou-me imenso. Portanto, as pessoas não pensem que vão ver a minha exposição e que vão encontrar lá as fotografias típicas
dos skateparks e aquilo que a gente costuma ver nos jornais, não é? Os miúdos a fazer piruetas malucas. Também aparece, mas muito residualmente. Não é de forma nenhuma uma exposição sobre o que é a atividade do skate em si. É como se fosse uma imagem, às vezes, nostálgica ou quase como se fosse quase uma coisa pós acontecer a interdição do parque ou qualquer coisa assim. Portanto, há umas imagens que são imagens celebratórias e que têm a ver com esta vida toda e com a alegria que eu sinto aqui, mas há uma coisa também, uma dimensão muito diferente e muito reflexiva e às vezes até um bocadinho, bastante sombria, porque eu aterrei num sítio que estava com as rampas pintadas de negro, paredes pintadas de negro, com dísticos brancos, pungentes, dramáticos, a alertar as pessoas para a ameaça real que isto sofria. Portanto, interessou-me imenso tudo isso, interessou-me imenso essa negrura, quer dizer, há imagens de uma destas, porque isto é um espaço complexo, tem zonas mais planas, tem rampas, tem zonas que são feitas com aquelas superfícies côncavas que eles percorrem e que é uma coisa que tem uma história muito engraçada, que provém dos miúdos andarem a utilizar as piscinas na Califórnia, na altura em que houve aquela seca toda. E eles perceberam que aquilo era uma coisa incrível. Portanto, existem espaços desses construídos aqui dentro. Um desses espaços, e que foi todo pintado de preto, e que uma pessoa entra lá dentro, e a sensação que eu tenho é que estou dentro de um vulcão, ou uma coisa qualquer assim, ameaçadora, porque é negro. É lindíssimo. Portanto, eu tenho aqui assim esta estranha confluência de coisas, que é uma festa extraordinária, e que nós vimos para aqui, e eu vejo os miúdos sentados, deitados, e estão sempre a cair, e caem e levantam-se, e é uma coisa de uma vitalidade extraordinária, e essa espécie quase de coisa fúnebre, que foi o que eles quiseram fazer para alertar as pessoas para a ameaça que pairava sobre isto. Portanto, o meu trabalho tem a ver também com essa dimensão fúnebre de uma coisa que é uma festa, que eu não quero que a festa acabe. Eu penso que ninguém quer que a festa acabe.